paz do Senhor nos envolva esta noite, amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração e cerra seus olhos um pouquinho. E diga assim: querido Espírito Santo, nesse exato momento, Tu tens toda a liberdade de continuar a agir sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente. E nesse momento, afastes de mim toda incredulidade, toda doença, todo medo, tudo que não vier de Ti, lança fora. Permita que meu corpo e minha mente esteja conectado com a palavra de Deus. Semeie sobre mim a unção dessa palavra. Eu dou toda a liberdade ao mover do Espírito de Deus, não só aqui neste lugar, mas sobre a minha casa, meus familiares, aonde eu trabalho, sobre a minha cidade. Em nome de Jesus, eu me coloco agora na sua doce e poderosa ação. Amém. Um aplauso. Glória. Que bom estar aqui com vocês. Vamos sentar? Eu sou casado com Algelise Bortolotto Vieira, tem 42 anos, uma mulher sensacional. Tem duas filhas, a Gabriele Bortolotto Vieira, 16 anos, e a Vitória Bortolotto Vieira, de 11 anos. E a Vitória, sempre que nós íamos no shopping, ela olhava e queria trocar os brincos dela. E dizia: pai, isso ano passado você troca meus brincos? Ela queria um brinco diferente. Eu disse: olha, filha, eu sempre gostei de ensinar a minhas filhas o valor do dinheiro, o valor da oração, o valor das coisas. E não é rapidamente, tem que aprender a valorizar a oração, o valor das coisas e quanto custa cada objeto e cada coisa na vida. Então ela começou a orar, e eu percebi que ela se dedicava naquele sonho dela. E eu estava fazendo uma viagem a São Paulo, fazendo uma palestra, e lá eu vi um brinco que ela gostava. Mas antes de ver o brinco, eu notei que tinha uma caixinha de música de uma bailarina que ela gostava de ouvir. E percebi que naquela caixinha tinha uma gavetinha secreta. Então eu coloquei o brinco naquela gavetinha e fizemos um embrulho muito bonito para ela. Um pacote enorme, porque criança, quando vê o brilho e o tamanho do pacote, o coração se emociona bem mais. E no aniversário dela, que ela faz junto comigo, eu faço dia 13 de outubro, ela 15 de outubro. Então comemoramos juntos e depois ela comemora com as amiguinhas dela o seu aniversário. Então fizemos um momento especial de oração e demos esse presente. E quando ela abriu, que ela viu a caixinha de música, ela se maravilhou. Pai, que linda! E quando ela abriu, que aquela música da bailarina começou a dançar, ela me abraçou e disse: pai, que presente lindo. Eu disse: filha, veja se não tem algo a mais. E ela foi e ela encontrou aquela gavetinha. E quando ela abriu, que ela viu que eram os brincos que ela queria, ela me abraçou e disse: pai, tu é o melhor pai do mundo. Eu disse: filha, se não fosse a ação de Deus na minha vida, talvez eu não fosse. E eu disse: filha, existe um lugar em Deus que está o que você precisa. Há um lugar em Deus que está um sonho guardado. Há um lugar em Deus aonde está a resposta do que você precisa. Há um lugar em Deus que talvez só a oração, só o jejum, só aquele momento que nós buscamos encontrar, porque Deus está sempre disposto a fazer por nós. Acredite nisso. E esta noite existe uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você saímos daqui completamente revestidos da sua glória. Ele preparou esse momento para pessoas que ainda talvez estejam duvidando do que Ele é capaz. E eu tinha uma irmã que estava duvidando muito tempo, eu orava por ela. E há 15 dias atrás passamos por um momento difícil. Ela e o marido trabalham em uma multinacional do Canadá. E eles moram em Araraquara, São Paulo. Viajam muito, falam 4 línguas. Cada vez que eu falava de Deus, parecia uma barreira. Então ela não pôde engravidar e adotou uma criança, o Gustavo. Recém-nascido, 1 mesinho de vida, veio para ela essa criança. Estava com a guarda provisória. Sou padrinho da criança, está com 1 ano e 5 meses o Gustavo. E há 15 dias atrás ela me liga, desesperada, chorando. Disse: Carlos, aconteceu uma desgraça. Disse: o que foi? A mãe biológica sequestrou o meu filhinho. O marido dela, que era cheio
de conceitos e preceitos, chorava que nem uma criança. Eu disse, só existe uma pessoa no universo, não é nem na terra, que pode devolver o teu filho intacto nas tuas mãos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você está disposto de confiar a Ele, a tua vida, a vida do teu marido, a vida do teu filho? Ela, eu estou, por telefone ela se ajoelha, então ajoelhe aí onde você está. Fizemos uma oração. Eu disse, olha, talvez você não tenha fé suficiente, mas a fé que eu tenho, você me dá autoridade de orar e clamar por ele, eu dou. Em 24 horas a mãe apareceu na porta devolvendo a criança. Diz, olha, eu não durmo, apareceu um ser branco e disse que eu tinha que trazer, e ele tocou em mim, e aquelas palavras eram doces, e eu não pude deixar de trazer. Eu estou dizendo para você que esta noite, mesmo que o impossível tocou em você, há possibilidade de retornar a você. Vamos dar um aplauso, é muito bom isso. Aquilo que parecia impossível, aceitar a Cristo, às vezes, o espinho que vem até nós, o amor de Deus é tanto que Ele não tira aquele espinho. Por amor Ele deixa o espinho. Porque o Senhor está interessado em levar-nos a um lugar aonde poucos entrarão. E é só através da fé, da certeza absoluta que Deus zela por nós. Por que eu estou começando assim? Porque é um mover de Deus de levar até você que você não está só. Que não existe causa perdida a não ser que você desista. E que mesmo no fim de tudo tiveres muitas dores, Ele vai vir e vai te caminhar e ajudará a superar. Para chegar um dia, você olhar para a experiência que você está tendo ou teve e poder agradecer a Deus, porque até aqui Ele foi teu braço forte. Eu vim algum tempo atrás dos Estados Unidos, fiquei lá 20 dias, estive em Miami, Nova York e Orlando. Eu não imaginava, eu fui para pregar, fui para fazer curso no Miami, time de basquete sobre lesões. Tive algumas experiências. Uma com o time de basquete, o maior jogador do mundo de basquete, LeBron James. Estávamos no vestiário, eu assisti aquele jogo de basquete a convite deles, fiquei 4 dias lá. E depois que o técnico falou, ele pediu a palavra e se dirigiu a Deus, dizendo, Pai, eu não te peço que você nos dê a vitória, mas eu te peço que tu nos dê força e saúde para conquistar a vitória. Foram campeões agora da Liga novamente, aquele homem que ganha muitos milhões por ano. Aquele povo que parece diferente, mas lá no interior daquele vestiário, eles se dobram a um Deus verdadeiro. Mesmo com toda a fama. Primeiro eu quero dizer para você, não se agarre no que você é e nem no que você tem, mas naquilo que Deus é e naquilo que Deus tem. Amém? Quando ele se apresentou a Moisés na sarça, ele disse, Moisés, nem as tuas sandálias estão aqui. Ele não quis ver qualidade de Moisés, mas ele falou daquela qualidade que ele tinha, a qualidade de um Deus, o que um Deus pode fazer por uma nação. É o que Deus vai fazer por nós esta noite. Amém? Glória a Deus por isso. Mais alguns testemunhos, à meia-noite eu termino o testemunho e começo a palavra. É que o pastor liberou até 10:50, tá bom. Nunca deu um microfone ao evangelista. Ele sempre vai por outro caminho. E é um caminho que eu gosto de estar olhando com você e dizendo, olha, Jesus é simples. O amor dele te contagiará. Ele jamais vai te desamparar. Nunca desamparará. E mesmo as ovelhas perdidas ele vai atrás. Eu estava em Miami numa loja, no outlet, fui comprar coisas, porque nós temos que comprar coisas bonitas. A esposa junto, minhas filhas junto. Papai, nos leva ao outlet comprar coisas bonitas. O Senhor nos dá dinheiro com sabedoria para gastar e saber o valor das coisas. E lá estava na loja da Apple, comprando um iPhone 5 para minha filha. Encontrei um casal com seu filho e sua nora de São Paulo. Não eram evangélicos.
E cruzamos, conversamos um pouco. Tinha apenas um iPhone 5 para duas famílias desejando. E aquela gentileza dos brasileiros: fica para você, não, fica para você. E o Senhor disse: não, ceda você. Eu cedi, conversamos, tomamos um café. E Miami é muito grande. E depois, 7 dias depois, nos encontramos em Orlando, na Disney, no maior parque da Disney. E na saída, à meia-noite, depois dos fogos, você pega ou um trem ou um barco, vem para o estacionamento, ainda pega mais um outro ônibus para chegar onde está o teu carro. E por jesuicidência, nos perdemos nós, 4 da minha família, mais os 4 da outra família. Paramos no estacionamento onde não tinha nada. Retornamos e combinamos: olha, se você encontrar o teu carro primeiro, você me ajuda a encontrar o teu. Eu sou muito cuidadoso, até fotografo onde está, para não perder, mas havia um plano de Deus nisso. E quando voltamos, encontramos o carro dele primeiro, e ele disse: agora eu vou ajudar a encontrar o teu. Eu disse: olha, eu vou tentar ligar daqui, desligar o alarme daqui. E tinha uma cortina de árvores que impedia de ver um estacionamento ou outro, e o meu carro estava na frente do dele, 2 metros de distância. Eu disse: Senhor, o que tu queres? Ali eu comecei a entender o plano de Deus. Sabe essa mulher que está com este homem? Ela é portadora de um carcinoma metatástico pulmonar. Não tem 1 ano de vida. O marido não contou para os filhos. Para ela ele abrandeu, e ele está dando uma viagem para ter um momento de alegria. Então eu fui até o porta-luva e consegui uma revista Voz. É uma revista da Adonep. E fui até ele e disse: olha, eu quero te dizer uma coisa. Há um plano de Deus para a tua casa. Eu sou uma pessoa evangélica, e o Senhor tem a cura para a tua esposa. Quando eu disse isso, ele começou a chorar, porque ele jamais tinha me falado que a esposa estava doente. E quando oramos, ele caiu de joelho junto com a família. E ali foi um momento de glória naquele estacionamento em Orlando, à 1 quase da manhã. Aquela família aceitando Jesus Cristo. E ela disse: há um calor que está sobre mim. Há um calor que está tocando no meu corpo. E há pouco tempo atrás, eles estão congregando numa igreja em São Paulo. E ela está restabelecida do seu tumor. Vamos dar uma glória para Deus, uma palma. Amém. Eu queria pedir uma gentileza, aqueles que estão pela primeira vez aqui e que ainda não são evangélicos, fique de pé, eu quero fazer uma oração por você, por gentileza. Isso, fiquem de pé, quem não é, fica de pé, isso. Eu quero dizer para vocês uma coisa. A minha filha Gabriele, quando ela tinha 1 aninho, quase 2 aninhos, ela teve um traumatismo craniano encefálico. E esse traumatismo fez a vida dela ser saqueada por 40 minutos do corpo dela. Muita hemorragia. Ela perdeu a condição de ser um ser vivente. E o Espírito Santo, quando tocou sobre ela, trouxe ela novamente a ter vida. Eu fui grato a Deus, por isso eu sou um pregador há muitos anos. Eu quero dizer para vocês, não importa a placa. O que importa é que Jesus Cristo essa noite tem algo especial para vocês. Coloca a mão no coração de vocês e feche os olhos. E diga comigo: querido Jesus. Diga bem vocês que estão, se quiser orar junto com eles, pode orar. Querido Jesus, tu olhaste do céu e me encontraste aqui. E eu quero colocar o meu coração sobre a tua palavra e sobre a tua mão. Perdoe os meus pecados. Tire de mim toda dúvida. Escreva meu nome no livro da vida. E me faça ser um filho de Deus. Que a partir de hoje, os milagres possam acontecer sobre mim e minha casa. E no nome de Jesus, que toda dúvida, que toda incredulidade possa cair por terra. Eu me coloco agora sobre as mãos divinas de Cristo Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Graças a Deus. Ontem falei sobre as mentiras do pecado na congregação que preguei. E foi muito bom,
falar sobre como o diabo mente sobre o pecado. Por que que ele fala que o pecado é fácil de ser largado, que se errar agora, daqui a pouco o Senhor te perdoa. Mas não é isso que eu quero falar esta noite. A gente prepara tanta coisa, mas na verdade o Senhor dirige sobre as coisas que a gente tem que falar. Eu queria que você abrisse no livro de Isaías, versículo 38. Capítulo 38, versículo em diante do 1 ao 5. Esse é um texto base que nos fala sobre a doença de Ezequias e como o profeta foi até ele para que podemos chegar naquilo que o Senhor quer nos apresentar essa noite. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. Graças a Deus. Existe uma palavra que diz em João 15, 5: eu sou a videira e vós sois a varas, e quem está em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando nos pegamos olhando para esse texto de Ezequias através do profeta Isaías, muitas coisas nós queremos usar as nossas próprias mãos para resolver. Queremos usar o nosso intelecto, a nossa posição. E Napoleão, durante a guerra que ele estava empreendendo, uma pergunta alguém fez a ele, perguntando por alguém se Deus estava do lado da França. De maneira cínica respondeu Napoleão: Deus está do lado de que tem o melhor artilharia. E então veio a batalha de Waterloo, onde Napoleão perdeu a batalha, e como seu império anos atrás, anos depois, exilado na ilha de Santa Helena, humilhado, Napoleão citou as seguintes palavras de Thomas Kempis: o homem propõe, mas é Deus que dispõe. E muitas vezes nos pegamos nesse emaranhado de cobranças do dia a dia, querendo ter força sozinho, achando que pela intelectualidade, pelo poder financeiro, pela sabedoria nós conseguimos vencer algumas coisas. Nenhum rei como Ezequias pôde vencer, se não fosse ele falar com Deus e pedir que Deus olhasse a integridade do seu coração e como ele se portava e como ele estava. Naquele momento que Isaías entrou no quarto do rei, quando ele deve ter olhado Isaías, ele deve ter pensado: esse homem chegou aqui para trazer uma palavra de cura para mim. Esse profeta entrou aqui para trazer algo da parte de Deus que vai me tirar desse leito de enfermidade. Mas ao contrário, Isaías entrou e disse: ó rei, prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Você calcule o choque desse rei. Talvez você não imaginasse que o Espírito Santo essa noite podia dizer: olha, eu quero te alertar para você cuidar de algumas coisas, se preparar para os dias maus, e não achar que está tão fácil, como mostra na internet, como mostra na televisão, como mostra algumas pessoas, que as coisas são fáceis. O cristão nunca é fácil. Por isso que faz parte a comunhão, a oração, estarmos esta noite aqui. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que permanecerá. Não importa, não é lágrimas que comovem Deus, é fé que comove Deus. E quando Isaías entrou no quarto do rei e disse: ó rei, prepara a sua casa, porque você vai ser saqueado, você vai ser
levado para outra dimensão. Talvez preparar a casa esta noite é nós refletirmos como estamos sendo como marido, como mulher, como mãe, como filho, como sacerdote, como levita, como pregador. E achar que os nossos conhecimentos, nossa força, vai pesar ao nosso favor. O que pesa ao favor de um cristão é a oração, é a humildade, é saber que o Deus dele é um Deus forte. É um Deus que olha, e nesse texto diz que Deus ouviu e viu o coração daquele rei. Eu quero dizer que esta noite o Senhor não só vê, mas ouve o clamor daquele que precisa. Talvez nós estamos dispostos a entender isso. A ver que muitas vezes o Senhor permite que ouçamos certas pregações para que possamos nos preparar melhor. Que possamos descer as águas, como foi falado. Cursos que a igreja apresenta. Eu conheço há mais de 20 anos o pastor de vossa igreja. Conheço o pai dele, conheço o irmão dele. E quando vem esse louvor cantando, quando vem a unção de Deus, nada acontece sem que haja a presença de Deus. Isso que está vivendo essa igreja é porque há a presença de Deus. É porque alguém ora, alguém busca. Mas mesmo assim pode vir ao nosso encontro palavras que nós não gostamos. O rei não gostou da palavra do profeta Isaías. Ele esperava outra coisa. Às vezes Deus usa você, o teu pastor, alguém para dizer: olha, te prepara, te cuida, mude, vai por outro lado, não vai por esse. E às vezes a gente imagina que a gente podia ser diferente. Podia, mas não é. Quantos jovens eu vejo. Minha menina de 16 anos, a Gabriele, ela gosta de ir a alguns lugares, mas ela sabe que não pode ir em todos os lugares. Ela lê a Bíblia toda noite, ela tenta buscar. Na escola, às vezes, chamam ela de diferente. Mas é ser diferente que faz a diferença. Não é ser igual. A sociedade quer timbrar os nossos jovens, mas Deus quer capacitar os nossos jovens. A diferença é essa. É que o plano de Deus é levar-nos num caminho seguro, num propósito, não num plano, num propósito. Essa oração do rei mudou a intenção de Deus. A intenção de Deus era levar aquele homem, mas ele disse: olha para mim, eu não ando reto, eu não tenho feito o que tu me pedes. Será que às vezes podemos dizer: Deus, olha para mim, eu estou nessa luta, mas olha, vê se eu não estou sendo fiel, se eu não estou orando, se eu não estou buscando. E os olhos de Deus sabem de todas as coisas. E quando nós olhamos para as coisas e vemos que alguma pergunta fundamental não é quão forte eu sou, mas quão forte é Deus. A pergunta não é a nossa possibilidade, mas é a possibilidade que Deus pode através de nós. Muitas vezes eu achava que minha força e meu conhecimento era mais importante. Não. O mais importante é quando nós permitimos Deus agir através de nós. Quando nós podemos ser boca de Deus no meio do povo. Jeremias, separe o santo do profano. Aprenda a fazer isso, que tu serás a boca de Deus no meio do povo novamente, Jeremias. Não dê as costas para mim, Jeremias. Não se envolva, Jeremias, com essas coisas. Mas aprenda a ver o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, quando oramos, ela tenta nos colocar dentro de uma diretriz de aprendermos o que é certo e errado. Muitas vezes o que é certo não é para ser feito, e o que é errado não é para ser feito, mas é para buscar de Deus a verdade. Porque muitas vezes a verdade ela não é dona absoluta das coisas. A verdade às vezes é um timbre dentro da medicina. A verdade, o que hoje é, amanhã não é. O que hoje é uma bênção, amanhã deixa de ser. O que hoje é prejudicial, amanhã é fruto de coisas boas. Mas para Deus o que é, é, e o que não é, não é.
Às vezes o vento sopra e a gente não entende. Mas há dias que o Espírito tenta colocar na tua cabeça alguma coisa que precisamos crescer e aprender. Não deixais que os nossos entendimentos sejam além da vontade. Como o céu é mais alto que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os teus. E os caminhos do Senhor são melhores do que aquele que a gente planeja. Receba para ti essa palavra. E guardamos dentro de nós alguns objetivos. Objetivos de crescer, de conquistar, isso veio de Deus. Não nos aquietarmos com aquilo que é importante, isso vem de Deus. Projetarmos e sermos pessoas benquistas, bem vistas, vem de Deus. E o legado é de Deus. E o legado que você vai deixar será multiplicado mais do que você pensa, diz o Senhor. O caráter produz coragem. A fé é a determinação da alma que acrescenta ousadia aos sonhos. Diga comigo, a fé é a determinação na alma que acrescenta ousadia aos sonhos. Quem tem sonhos? Eu tenho. Amém? O Senhor vai renovar a nossa vida esta noite. A nossa fé, há um renovo, há um degrau, há uma alegria que vai vir do Senhor e vai mudar muitas coisas. Não que Ele já não tenha feito, mas Ele é um Deus que cada vez que Ele manifesta-se, há uma dispensação do toque poderoso. E Ele nos visita, e Ele nos acrescenta, e Ele nos faz, Ele nos diz: filho amado, eu vos amo como ninguém ama. Ele não divide você com o diabo nenhum. Ele não quer perder você de forma nenhuma. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a verdade. E não se engane com isso. Ele morreu por você. Não foi os pregos que colocaram Jesus na cruz. Foi o amor. Foi o amor. Eu preciso tocar em vocês para saber o quanto eu os amo. Há ocasiões que eu preciso aproveitar e mostrar o quanto eu posso fazer para que entendam o meu plano, o meu propósito. Se for necessário que Deus use um espinho para nos fazer entender seus objetivos, Ele nos amará suficiente para nunca retirar esse espinho, como fez com Paulo. E muitas vezes a gente não tem entendido que naturalmente o desejo de Deus é que sejamos reabilitados, fortalecidos e levados a ser um canal de bênção, de restauração de vida para as pessoas. Quantas vezes eu tenho oportunidade de não usar a minha profissão, mas de usar a minha fé e dizer: olha, você não está aqui com doença nenhuma, você está aqui precisando de uma oração. Você não precisa pagar. O mais importante é a oração que eu vou fazer por você. Então eu faço aquela oração e a pessoa sai dali livre da sua enfermidade emocional, dos seus traumas, daquele homem truculento que às vezes em casa diz palavras que machucam mais que um tapa, aquela mulher insensata que gasta mais do que deve e não cuida dos filhos como deve e sobrecarrega o marido, daqueles filhos que acham que os pais não sabem nada e que sua professora e seus amigos do Facebook sabem mais do que aquele pai que ora e busca o melhor, aquela mãe que ora e busca o melhor. Está na hora de nos alertarmos, como Isaías recebeu uma palavra e disse ao rei Ezequias: olha, prepara a tua casa, arrume ela, não deixe bagunça. Há casas com bagunça espiritual, bagunças emocional, bagunça financeira, que o Senhor quer nos alertar para consertarmos sim, recebermos um dom especial de Deus, uma unção que possa nos ajudar. Por que fazer mais dívida se temos dívida?
Por que não ser fiel se é a fidelidade que vai trancar e vai anular a ação do diabo? Mamon tem agido de uma forma suave, mas destruidora, fazendo mais nós emprestarmos do que emprestar. Nós pegamos emprestado, eu não estou dizendo eu, estou nos colocando numa globalização. E por quê? Porque deixamos a sociedade ditar regras. Não podemos se afastar dela, mas precisamos ser luz no meio dela. Nós somos luz, nós somos sal. A nossa diferença é que o Senhor nos ampara quando caminhamos por lugares escuros. E não podemos ser como a sociedade quer que somos. O Brasil vive momentos de Copa das Confederações, momentos de Olimpíadas, momentos de greves, momentos agora onde o Papa Francisco esteve no Brasil, está saindo hoje, já saiu. E aquela multidão é levada, arrastada. E quando fala de caráter e princípio, isso parece que fica do lado de fora. É mais fácil eu seguir dogmas, eu me sacrificar flagelando-se, do que tentar ter uma vida correta. Mas como disse o pastor, nós somos pessoas agraciadas por Deus, por estar aqui esta noite. Coloca a mão no seu coração, diga: eu sou uma pessoa agraciada por Deus, por estar aqui esta noite. Amém? Que maravilha. Lembra, Deus, lembra que eu andei reto, diz o rei. Lembra que eu fiz a tua vontade. Quando tu tiveres lutas ou tiver qualquer problema, faça essa oração. Lembra, Deus, como eu segui os teus preceitos. Lembra, Deus, como eu fui fiel. Não há nada que tire o prazer de Deus de abençoar você. Às vezes, Ele precisa renovar a nossa mente, o nosso coração com a sua palavra. Quando o rei se levantou daquele leito, ele recebeu uma promessa de 15 anos que ele teria uma vida. Mas ele pediu um sinal ao profeta, ele estava tão impactado. Eu quero um sinal que essa é uma verdade de Deus. Você entrou aqui e me disse que eu vou morrer, agora tu volta antes de sair do castelo e diz que eu vou viver. É 15 anos, a minha cabeça está confusa. Como é que eu vou fazer? Eu ainda estou com as chagas, ainda estou com as feridas. Você queres que o tempo adiante 10 minutos ou atrase? Olha, eu quero que ele atrase, porque para frente é fácil. E o sinal foi dado ao rei. Deus fez voltar o tempo. Haverá um sinal dado a muitos de nós esta noite, que vai te fazer agradecer a Deus por esta noite. Ele fará milagres no nosso meio. Visitará as famílias que estão clamando por um mover de Deus. Visitará o desempregado que precisa. Visitará o doente que precisa ser curado. Os casamentos cambaleando serão fortalecidos. As mulheres magoadas serão restauradas. Os homens inconsequentes aprenderão a consequência de um homem correto. Jovens que mentem pararão de mentir. Eu pedi uma música, está quase no ponto lá em cima? Larga para mim. Enquanto ela toca, o Espírito Santo vai tocar em você. Ele disse: eu quero tocar em vocês agora. Número 1, e deixa Deus te usar. Eu me esqueci de dizer para ele, só tinha uma. Cerra teus olhos.
Ele vai derramar o amor dele sobre você. E peça a Ele uma prova, se você quiser. Ele te concede esse pedido. Peça. Senhor, venha Mudar meus pensamentos. Ele sempre vem. Sempre. Restaura os meus Sonhos. E o que mais? e meus sentimentos. Está restaurando. Vem encher o vaso, Ele está enchendo. é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Ele sempre está por perto. sempre estás por perto. Restaura, Senhor. Restaura o teu povo. Dê força a eles para Tem superar. misericórdia de mim, Senhor. A tua misericórdia nos leva além Sou do que carente do teu imaginamos. espírito. E você recebe esta noite algo muito bonito da parte de Deus. O amor dele está aqui, superando todos nós. Vem encher o vaso, Sempre. é o que eu mais quero. Ele também quer te fazer feliz, Por onde te deixar tenho você abençoado, andado, sempre abençoado. sempre estás por perto. Ele sempre nos cuida. Renova-me, Senhor. Renova. Ele está curando as nossas feridas. Ele cura nossas feridas. Ele cura. Sempre melhor. Renova-me, Ele Senhor. renova você e a mim esta noite com a mão doce. Ele vem sobre as crianças, sobre o lar, sobre a família. Vem edificando cada vida no nome de Jesus. É assim que Ele faz, é assim que Ele mostra, é assim que Ele quer, é assim que Ele atua. Em nome de Jesus, receba. Receba o mover do Espírito de Deus sobre a tua vida. É verdade. Para você, mulher. Senhor, venha Mudar meus pensamentos. Ele sempre vem até nós. Onde ele becada, assim ele besaia. Onde ele besaia, la candara, som ele besaia. Endere quando ele assim ele se anda caia. É um favor que te faço, mulher. Um milagre chegou sobre você. E não me arrependo do que estou fazendo para ti. é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Quantas vezes temos andado? sempre estás Sempre Ele está por perto. Sempre. Renova-me. Renova o teu povo.